Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta quinta-feira, no vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre a contratação que o Bahia anunciou agora há pouco nas suas redes sociais. Eu estou falando do lateral direito Lucian, de 18 anos, que estava no Flamengo, que chega ao Bahia como uma das maiores promessas na categoria de base do Tricolor de Aço. No vídeo de hoje eu quero trazer todos os detalhes, que cerca essa contratação, como aconteceu, quem é o jogador, para o torcedor do Bahia até se familiarizar também e entender um pouco mais da grandeza do que é essa contratação para as categorias de base do Bahia. É para as categorias de base, nesse momento mas é um jogador que com toda a certeza do mundo, muito em breve, vai estar figurando no profissional do Bahia, porque tem potencial, porque tem futuro para isso e obviamente tem bastante qualidade. Era um jogador importante nas divisões de base do Flamengo no Sub-20, que conquistou a Libertadores da América, da categoria na temporada passada. Conto muito já com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, você torcedor possa se inscrever para poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o Clássico Bavi que vai acontecer no domingo. Eu trouxe no vídeo de ontem para você, no vídeo de ontem não, no último vídeo aqui do canal, perdão, falando sobre a entrevista do técnico Thiago Carpini na coletiva de ontem após o jogo contra o Sport do Vitória. O Thiago Carpini ele foi muito infeliz em algumas palavras, acho que infeliz não, mas foi um pouco soberbo, mostrando muita confiança e também menosprezando o time do Bahia, falando que praticamente o time do Bahia não tem capacidade de vencer o Vitória no estádio do Barradão. Isso, obviamente, inflamando os jogadores do Bahia também. Eu acredito, e assim, uma informação que eu tive, não vou revelar para vocês quem é o jogador, fonte e tal, mas a informação que eu tive é de que os jogadores assistiram já estão sabendo dessa entrevista do Thiago Carpini, eles já acompanharam, já estão, assim, vamos dizer, sentidos não, mas já estão pensando nesse jogo e isso já está sendo comentado dentro do vestiário ali, dentro deles, dentro ali da roda deles de conversa, porque é uma questão assim que, meu povo, como eu falei para vocês no vídeo, é uma questão de menosprezar e é uma coisa que o Thiago não podia fazer. Era de fato inflamar o jogo dessa forma. É muita confiança para quem perdeu o primeiro jogo de 2-0. É muita confiança para quem está em desvantagem no placar agregado. O time do Bahia é um time muito bom, é um time muito difícil de ser batido e como eu falei no último vídeo, é um time que amadureceu bastante da temporada passada para essa temporada. Desde aquele último Bavi do Campeonato Baiano lá em 2024 para esse Bavi de agora, é um time completamente diferente dentro de mentalidade, jeito de jogar. O time do Vitória também, de uma certa forma, mudou, daquele time para hoje. É um time também mais cascudo, um pouco mais experiente, mas eu acho que diferente daquele Vitória, é um time com menos poder ofensivo. É um time que tem muito mais dificuldades nesse momento da temporada do que tinha no ano passado. O time do Bahia era um pouco mais frágil também, não justificando, mas acho que isso tudo aconteceu, assim, foi, pro Vitória, foi importante aquela virada, o título e tal, mas passou. E o Thiago utilizar isso na coletiva, falando, e dizendo que o Bahia não vai ganhar do Vitória, não vai ganhar não, que o Bahia vai suar no Barradão, que o Barradão é muito difícil e tal, e que o erro do Bahia não foi ter definido o placar, e que tá esperando o Bahia no Barradão, esse tipo de coisa não combina muito bem. Então espero que o Bahia de fato entre em campo com a postura que deve ser, já deveria entrar buscando o título, mas ainda mais depois dessa declaração que entre no jogo, obviamente ligado, focado e tentando dar uma resposta para o torcedor. Acho que não necessariamente uma resposta para o Thiago ou uma resposta para o Vitória, mas que dê uma resposta para o seu torcedor, de que esse tipo de discurso não fica barato e que a gente vai conseguir o título dentro do Barradão. Tá bom, meu povo? Essa é a expectativa que eu tenho para o jogo de domingo. É muito ansioso, acho que o jogo vai ser, como eu falei para vocês, decidido em detalhes, assim como foi no jogo de ida. Vai ser um jogo equilibrado, vai ser um jogo disputado. Acho que o Vitória vai tentar crescer a todo momento no jogo para cima do Bahia, tentar colocar o time do Bahia para trás, sufocar o Bahia o máximo que ele conseguir, mas acho que vai ter, pro lado do Bahia, vai ter que ter muita inteligência para saber jogar, para entender que o jogo é jogado, para saber que a gente tem a vantagem, não precisa se desesperar, para saber que precisa controlar o jogo em diversos momentos, para saber que não precisa se afobar tanto assim, enfim, vai ser interessante de ver a postura do Bahia, que já está trabalhando, que já está se preparando para o jogo de domingo. Falando agora sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências, queria falar com vocês sobre a contratação, que o Bahia anunciou agora nas redes sociais, o lateral direito Lucian, de 18 anos, que pertencia ao Flamengo e agora pertence ao Tricolor de Aço. O jogador vai ter uma multa rescisória aqui no Bahia de 100 milhões de euros, o equivalente a 600 milhões de reais.
uma multa bastante alta, mostra também já a importância, né, do que tem um jogador para as categorias de base do Bahia, mas pensando também no a longo prazo, o importante ter um jogador com essa multa é porque você não perde ele para qualquer clube, para qualquer bagatela, né? Algum chega aqui pagando isso, aquilo e já leva o jogador. Não, o Bahia se precave, de uma certa forma, tenta, vamos dizer assim, segurar o jogador o mais tempo possível aqui, tentar lapidar, tentar fazer com que ele cresça, evolua, para que ele possa chegar no profissional e possa jogar. 18 anos, como eu falei para vocês, foi campeão na temporada passada da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo. Na reta final da competição, ele foi titular da posição. No Mundial de Clubes, né, depois que o time conquistou, derrotando o Olympiacos, aí ele já foi reserva, mas ainda assim é um jogador que teve muita minutagem na temporada passada, teve muitos jogos, era um jogador importante para a base do Flamengo e que agora vai pertencer ao Bahia. Gosto muito desse movimento do Bahia, cada vez mais fortalecendo a divisão de base, trazendo jogadores considerados importantes, né, de outros clubes, assim, com todo respeito, mas aonde é que a gente viu o Bahia tirar uma promessa da base do Flamengo há 5, 10 anos atrás? Isso dificilmente aconteceria, e agora são novos tempos. É um Bahia que está cada vez mais organizado, é um Bahia que está cada vez mais mostrando ao mercado brasileiro que está, de fato, chegando para ficar, e a categoria de base, né, que era o objetivo do Bahia, ter uma das melhores divisões de base do Brasil, com esse tipo de contratação, vai cada vez mais mostrando, né, que o clube vai conseguindo se aproximar disso ano após ano. A gente viu, por exemplo, a contratação do Zé Guilherme, a contratação do David Martins, onde o Bahia pagou 12 milhões de reais ao América Mineiro para ter esse jogador, para atuar nas categorias de base. Já mostra um pouco da importância que é para o Bahia o desenvolvimento de jovens jogadores. A chegada do Luciano vai agregar bastante. Ele é um lateral direito, como eu falei, 18 anos, contrato até 2027. É um jogador que tem muito potencial, que tem muita qualidade. Eu acho que esse contrato de 3 anos eu estranhei um pouco, é um contrato muito curto para um jogador da idade dele, mas com toda a certeza do mundo, a depender do desenvolvimento e também do passar dos anos e do amadurecimento e do crescimento mesmo do jogador, ele vai conseguir ganhar mais espaço, vai poder aparecer no time principal. É uma contratação que o Bahia faz visando com toda a certeza do mundo a longo prazo. Se o Luciano conseguir, e eu assisti alguns jogos do Luciano, eu sei do que eu estou falando, é um jogador que tem qualidade. Se ele conseguir mostrar, se ele conseguir, né, de fato, crescer tudo aquilo que ele já vem crescendo nos últimos anos e do que ele mostrou, por exemplo, na temporada passada, e se ele conseguir manter esse nível de crescimento, de atuação e tal, com o passar dos anos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai poder, em alguns anos, 2 anos aqui no Bahia, já estar no time principal e podendo ser titular ou podendo ganhar muito espaço aqui no Bahia. Então, feliz com essa contratação, feliz com esse movimento do Bahia, com essa oportunidade, né, de conseguir trazer jogadores que há algum tempo atrás a gente não imaginava que conseguiríamos trazer, né, trazendo um jogador que não vou dizer uma promessa, uma grande promessa, mas um jogador promissor da base do Flamengo e que agora possa jogar no Bahia, que ele possa desfrutar e que ele possa também ser muito feliz. Bem-vindo ao maior do Nordeste. Planejamento é para o time da base, tá? É para o time sub-20, mas obviamente como a gente está vendo nesses últimos jogos, alguns jogadores da base ganhando oportunidades no time principal, ele também, depois que chegar, se habituar e o Rogério utilizar um time alternativo em algum jogo da temporada, provavelmente o Luciano vai estar lá no espaço dele, vai estar lá no banco de reservas, vai estar ganhando alguns minutos, assim como Zé Guilherme e David Martins ganharam no jogo passado. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.